de podermos estarmos reunidos nesta tarde para juntos estarmos louvando e exaltando o seu santo nome. Agradecemos ao pastor da igreja pela oportunidade que nos concede, como também ao nosso evangelista, de poder nos confiar esta tão importante tarefa que é de meditar junto com os irmãos e trazer aqui uma palavra da parte de Deus. Para basear o que iremos falar, eu gostaria de ler um texto bíblico que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 15, do versículo 1 em diante. Lucas, capítulo 15, do versículo 1 em diante, nos diz a palavra de Deus: E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Queridos irmãos e amigos que nos ouvem, neste capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, registrado por Lucas, está contida mais duas parábolas. Nas que vem a seguir, conta Jesus a parábola de uma mulher que tinha uma dracma e perdeu na sua casa, mas ela a procurou, varreu, acendeu a lâmpada, até que achou a dracma que havia perdido. A outra parábola que Jesus conta é a do filho pródigo, que chegou para o seu pai, pediu a ele parte da sua herança e foi embora viver dissolutamente no mundo, sem o seu pai, distante da sua família, perdeu tudo o que tinha. Mas diz a palavra que em um dado momento, aquele jovem caiu em si e decidiu voltar para a casa de seu pai. Naquela oportunidade, o segundo pedido é registrado, um pedido de reconciliação, um pedido de perdão, e o pai o recebe, o coloca de novo no seio da sua família e o trata como um filho. Mas a primeira parábola, que é da ovelha perdida, que Jesus conta, Lucas nos mostra que havia ali alguns públicos para ouvir o que Jesus tinha para falar. Lucas diz no capítulo 15, versículo 1, que estavam ali os publicanos e também os pecadores. Os publicanos eram pessoas que cobravam impostos aos seus próprios irmãos e davam-os ao governo que a sua pátria servia. Por este trabalho, eles eram vistos de forma a ser desprezado e odiado pelos seus próprios patrícios, pela sua própria nação. Os publicanos ainda eram pessoas avarentas e egoístas, mas que naquela oportunidade se aproximou de Jesus, diz Lucas, para ouvir o que Jesus tinha para falar. Os publicanos eram desprezados por este trabalho que faziam. Lucas ainda diz no versículo 1 que havia ali pecadores, e aí são pessoas de uma má conduta, de um mau caráter, de uma má imagem diante da sociedade, mas estavam ali com um só objetivo, diz Lucas no versículo 1,
que era o de ouvir o que Jesus tinha para falar. Diz a Bíblia que havia outro grupo. No versículo 2, estavam ali os escribas e os fariseus. Esses não estavam para ouvir, mas para murmurar. E conversavam e diziam entre si: este recebe os pecadores, recebe os publicanos e come com eles. Ele sempre está junto. E esta ação de Jesus por parte desse grupo era vista como algo reprovado ou reprovatório, que não podia acontecer este contato de Jesus com os publicanos. Porém, quando Jesus vem à terra, ele vem com uma missão, diz Lucas, no capítulo 19, o versículo 10, de buscar e salvar o que se havia perdido. É por isso que, mesmo sendo desprezado, odiado, rejeitado, essas pessoas da sociedade se aproximavam de Jesus para ouvi-los, porque em Jesus havia uma mensagem de amor, de esperança, de salvação, de restauração e de libertação. É por isso que estavam ali. Então Jesus aproveita a oportunidade para contar esta parábola. Enquanto uns desprezavam, Jesus acolhia. E ele diz: quem dentre vós, não, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não vai após a perdida até que venha a achá-la? Quando Jesus diz isso, ele se coloca na posição de pastor. E um pastor, o pastor Jesus Cristo, que é o bom pastor, tem um objetivo, tem uma função. No Antigo Testamento, no Salmo 23, que talvez você já tenha ouvido falar, Deus é para Israel um pastor. Deus é para o salmista um pastor. O salmista disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Naquela ocasião, no verso 2, o salmista é quem, o pastor, melhor dizendo, é quem conduz as ovelhas a algum descanso, a um caminho justo e um caminho de refrigério. Deus está nos comunicando por meio da sua palavra que tem para nós um caminho justo, um caminho de descanso e um caminho de refrigério. Atos capítulo 3, versículo 19, diz a palavra de Deus: arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, para que cheguem os tempos de refrigério para a sua alma. Jesus tem refrigério para a sua alma tribulada. Mais do que isso, o pastor, além de conduzir ao bom descanso, além de levar por um caminho justo, o pastor nunca, em hipótese alguma, abandona a sua ovelha. O salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o pastor, porque Deus, porque o bom pastor está comigo. Aleluia. Jesus não abandona uma ovelha, Jesus não desiste dela, Jesus não a deixa para trás. E diz ainda o salmista que o bom pastor, que Deus tem para as suas ovelhas um cajado e uma vara que servem de consolo, que servem para consolar as ovelhas nos momentos difíceis. Deus tem para ti consolo e descanso para a tua alma. No Salmo 23,
é registrado alguns utensílios do pastor. Lá diz que o pastor carrega um cajado. Diz também que o pastor tem uma vara. Lá avisa também que o pastor leva consigo um óleo, que era para proteger a cabeça da ovelha, para que mosquitos não entrassem nos seus ouvidos ou no seu nariz. O pastor tem essa função de proteger a ovelha. Havia uma profecia em Zacarias que dizia que vão ferir o pastor e as ovelhas vão se afastarem dele. Jesus cita esta profecia em Mateus capítulo 26. Logo, Jesus é apresentado como um pastor desde o Antigo Testamento. João capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dará vida pelas suas ovelhas. Então, é mais do que pertinente Jesus se utilizar desta figura para falar esta parábola e dizer o que ele veio fazer aqui. Então Jesus diz: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo apenas uma delas, não deixa as 99 no redil, no deserto, bem guardada, protegida, e vai após a perdida, detalhe, até que venha a achá-la? Jesus se coloca nesta figura, nesta situação, e vai como um bom pastor. E aqui, todas as vezes que eu menciono a palavra pastor, eu estou falando de Jesus, o bom pastor, após a ovelha perdida, procurando aquela que estava distante das demais ovelhas, afastada, distante do redil, da comunhão, da vivência, da integridade com as demais ovelhas que tinham seguido. Quem sabe passasse pela mente da ovelha: o pastor que sempre anda com um cajado, com a vara, quando me encontrar, certamente se utilizará dela. Talvez as ovelhas que ficaram pensassem: será o que acontecerá quando o pastor encontrar a ovelha que se perdeu? Ela tomou um caminho errado, ela tomou uma rota diferente da que o pastor orientou, da que o pastor ensinou. Mas diz a palavra que enquanto talvez esses pensamentos ecoavam, Jesus estava procurando a ovelha que tinha se perdido. E o ápice desta parábola é justamente o encontro com a ovelha que se perdeu. Jesus não se utilizou do cajado, não se utilizou da vara para punir, corrigir ou castigar. Pelo contrário, diz a palavra que Jesus, ao encontrar aquela ovelha, diferentemente do que ela pensava ou do que outras poderiam pensar, Jesus a põe em seus ombros. Isto nos indica que Jesus se utilizou das mãos. O primeiro contato que aquela ovelha teve com Jesus foi com as suas mãos. Aleluia. Não foi com o cajado, não foi com a vara. Aquela ovelha teve um contato com as mãos de Jesus. Eu não sei se a ovelha estava no poço, se estava no monte, se estava lá no profundo vale, mas certo é que as poderosas mãos de Jesus alcançou a ovelha. Eu quero lhe dizer nesta tarde: não importa onde você está, por qual caminho você trilhou, talvez já caminhou a quilômetros de distância de Jesus. Eu quero lhe dizer que Jesus está à sua procura. E tem mais, ele é insistente, porque o pastor procurou até achar. Jesus vai te encontrar. Aleluia. Não importa onde você se perdeu, não importa onde está,
Jesus vai te encontrar. Ele vai te achar. Ele vai te encontrar. E Ele quer te pegar pela mão e te colocar em seus ombros. Isso mostra que o pastor e as suas mãos e os seus ombros são instrumentos de reconciliação. Era por meio dos ombros e por meio das mãos que aquela ovelha seria reintegrada novamente ao rebanho. Jesus está lhe dizendo nesta tarde, por meio da sua palavra, o seu lugar é na igreja. O seu lugar é com o rebanho, é na comunhão, é no partir do pão. Jesus tem uma nova oportunidade para ti. Jesus quer te reintegrar novamente, quer te reconciliar, quer te trazer para perto. Ele não te quer longe, Ele não te quer distante, Ele te quer junto dele e das demais ovelhas. Naquele momento, as mãos do pastor serviu de acolhimento, foram confortadoras. As mãos do pastor, as mãos de Jesus, o bom pastor, foram mãos amorosas. O amor de Jesus te alcança. Nesta tarde, toda esta mobilização é uma mensagem de Deus para ti alcançar, para te encontrar. Jesus quer te trazer novamente para a igreja, para dentro, aí onde você está, distante, vivendo uma vida dissoluta, não é o seu lugar. O seu lugar é junto das ovelhas, o seu lugar é dentro da igreja, é na casa dele. Talvez você pense, não há mais jeito para mim, as minhas oportunidades se findaram ou acabaram. Mas eu venho nesta tarde para lhe dizer que as mãos amorosas de Deus vai te encontrar aonde você está, vai te trazer para perto, vai te reconciliar. O bom pastor tem uma nova oportunidade para a tua vida, tem um plano para ti. Será feito um convite. E lembre-se desta palavra, que as mãos do pastor está estendida, está lançada para te puxar do mais profundo vale, do mais profundo poço. Ele te levanta, o bom pastor Jesus te ergue, ele te coloca de pé e te reconcilia. Que Deus abençoe.